Oi, galera. Belezeira? Tudo certo, gente? Bom dia, gente. Que saudade de vocês, seus bonitos. Vocês estão estudando, né, galera? Ai, pessoal, gente, tem que contar para vocês. Tô contando para todo mundo, tá? Eu sofri um acidente doméstico. Galera, fui fazer pizza e gordo, né? Sou gordo, né? Eu sou um gordo e mereço ser gordo, né? Eu faço por merecer, né? E aí, olha o que aconteceu. Eu fui fritar bacon. Vocês estão conseguindo ver? Olha, meu, olha o naipe. Eu fui fritar bacon, velho, para colocar em cima da pizza. Olha só, Ju. Eu fui fritar bacon para colocar, ó, em cima da pizza. Você sabe, excesso de confiança. Sou um chefe renomado, né? E cara, eu não fui pegar a panela com com a minha mão ruim, né? A minha mão que eu não uso, e dei uma abraçada na panela, ela não virou toda a gordura do bacon que estava fritando. Ela virou inteira na minha mão. Inteira. Ela, tipo assim, como se você pegasse um copo d'água e jogasse, só que eu peguei uma panela de gordura e joguei em cima da minha mão. Cara, olha, essa parte do dedo, ela arrancou meu dedo. Olha isso. Olha. Meu Deus do céu. Chora, viu? Pessoa chora, tá? Só não fiz xixi na calça porque não tinha na minha bexiga. Entendeu? Mas, rapaz do céu. Sofri, hein? Tô sofrendo ainda. Tá? Vocês têm alguma pomada aí para emprestar? Não? Ai, ai, ai. Que dor. Manda. Babosa é bom. Babosa é bom. Verdade. Ai, gente, obrigado pelas condolências, tá? Bom dia para todos. Vamos começar então? Vamos trabalhar? Trabalhar um pouquinho, né? Aula ao vivo. Cici, essa pomada eu não conheço. Eu vou comprar, vou anotar. Eu tenho o chat guardado. Sulfatidina de prata. Que difícil esse nome. Sulfadiazina. Sulfadiazina de prata. Anotei. Obrigado, Cici. Bom, vamos começar, meus amores. Nossa, tá todo mundo aí já, gente. Vamos trabalhar. Bom, nós começamos aqui, eu deixei anotado, né? Nosso ponto de partida. Nós estávamos nos chamados mecanismos de controle do poder, não é? A gente está aqui nesse ponto importante. Eu lembro que eu fiquei de falar sobre o convênio de Taubaté. Eu vou começar aqui, sempre lembrando que Taubaté é uma cidade no interior de São Paulo, tá? E é uma cidade, era na época uma das principais regiões produtoras de café do Brasil. A cidade de Taubaté era muito poderosa nesse sentido. E é São Paulo, e é a cafeicultura paulista, é aquela cafeicultura moderna, lá do século XIX, que usava trabalho assalariado, que chamava imigrante para trabalhar no lugar dos escravos, sabe? Aquela é a chamada burguesia cafeeira, né? Que eles chamam. E, galera, eu queria que você anotasse isso com bastante detalhe, riqueza de detalhe. Estou passando um pouquinho de Bepantol que eu tenho aqui. Né? Eu queria que você anotasse com riqueza de detalhes essa parte do convite de Taubaté, porque ele vai te ajudar muito daqui para frente, né? Até o final da República Velha, tá? Então, o que aconteceu? Os grandes fazendeiros do Brasil, tá? Foram até a cidade de Taubaté, realizaram lá um conselho e chegaram à conclusão de que eles eram a locomotiva do Brasil, né? Essa expressão locomotiva, São Paulo é uma locomotiva do Brasil, vem daí, inclusive, né? Porque locomotivas carregavam café e sustentavam a economia brasileira.
E eles acreditavam que o Brasil estava de pé graças a eles. Isso é uma mentira, tá? A gente vai falar sobre isso já já, certo? E eles acreditavam que o Brasil era sustentado pela cafeicultura, então o governo brasileiro tinha que tomar providências para manter a cafeicultura brasileira valorizada, tá? Então, segundo eles, no convênio de Taubaté, início do século XX, tá? Segundo eles, o governo deveria tomar a iniciativa de valorizar o café. Como que isso acontece? Qual que era a estratégia deles? Eles estabeleceram no convênio um preço mínimo para a saca de café, certo? Um preço mínimo. Qual que era o preço mínimo estabelecido por eles? 1,5 libras. 1,5 libras. Naquela época, a moeda mais forte do mundo era o dólar. Era a libra, não era o dólar. Tá? E a libra é a moeda inglesa, tá? Detalhe que o meu copo de unicórnio, como vocês sabem, né? Aqui em casa só tem mulher. Beleza? Então, copo de unicórnio para tomar minha água durante a minha aula. O único homem daqui sou eu. Tá? Nenhum homem, eu. Então, essa política estabeleceu que 1,5 libras. Só que você não pode esquecer da conjuntura internacional. A conjuntura internacional é muito importante, porque nessa época o café brasileiro não estava sendo exportado, porque as nações do mundo todo estavam mais preocupadas com a guerra que estava para acontecer, e essas nações estavam reduzindo muito as suas importações e cuidando muito da sua indústria nacional de arma, indústria nacional de munições. Ninguém estava comprando café, não, velho. Então, o que aconteceria, em tese? O que acontece? O café, a exportação de café se reduz. Com a redução das exportações, naturalmente haverá uma redução do preço do café. A saca de café certamente abaixaria, ficaria abaixo de 1,5 libras. E é nesse momento que o governo deveria entrar, comprando o café excedente, tá? E estocando esse café. Correto? Então, se o preço do café chegar a 1,4 libras, 1,4, 1,3, 1,1, 1,0, tá? O governo compra, o café volta a se valorizar, tá? Beleza? A ideia de comprar o café. Por quê? Mas o que você deve estar pensando? Mas os caras, que proposta indecente, porque o governo vai perder. Não, segundo eles, o governo vai ganhar. Por quê? Porque, segundo eles, o café, uma hora, o café vai ser exportado. Entendeu? E como o governo compra para um preço mínimo, 1,5 libras, que seja, né? O que acontece? Quando o café voltar, quando o mercado voltar a se aquecer, o governo pode vender esse café a um preço mais alto, quiçá 2 libras, 2,5 libras. Então, o governo, em tese, comprando o café e estocando, no futuro, o governo venderia esse café e lucraria com essa estratégia. Assim ganhariam os cafeicultores e o governo. Essa é a proposta dos caras. Ou seja, o convênio tem fundamento? Tem até fundamento, tá? Só que o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse café não vai encontrar mercado nos próximos 30 anos. Por quê? A conjuntura internacional não era favorável. Não vamos vender café na Primeira Guerra Mundial, não vamos vender café na crise de 29, não vamos vender café lá na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o governo vai comprar café, vai estocar e o mercado não vai aquecer jamais. O que o governo vai ter que fazer? De tanto café que comprou, o governo vai ter que queimar café. É isso que aconteceu. O governo comprava e queimava café, estocava, queimava, estocava, queimava, estocava, queimava, estocava, queimava, porque não tinha comprador. Ou seja, o governo simplesmente comprava o café para sustentar os cafeicultores e quem levava o prejuízo era o povo brasileiro. Entende? Porque, claro, que quando o governo compra café, ele usa dinheiro público. Entendeu, gente? Então, diante dessa circunstância, bebês, o convênio de Taubaté foi extremamente positivo só para os cafeicultores. Porque se você for cafeicultor, o que você vai fazer sabendo disso? Se você sabe que se você não vender para o mercado externo, o governo vai comprar, o que você faz? Você produz.
você produz com segurança, porque você sabe que de uma forma ou de outra o seu café terá uma destinação. Ou seja, nós vamos ter um substancial aumento da produção de café, correto? Um substancial aumento da estocagem do produto, que consequentemente vai ser queimado, porque não tem como estocar mais do que está estocando. Você tem uma ideia, a locomotiva, o trem que carregava o café era movido a café. Tem um historiador que fala sobre isso, que era muito prazeroso andar, inclusive, pelo interior do Brasil, porque o cheiro de café que exalava das chaminés dos trens tomava conta do interior do estado de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Então, essa política de valorização do café foi extremamente onerosa para o Estado brasileiro e extremamente positiva para os grandes cafeicultores que, de alguma forma, conseguiam dar destinação à produção cafeeira. Beleza, meus amores? Belezeira, então. Então, o café é problema, o café não é solução, não é? Para o Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Vamos, então, entender o seguinte. Apesar da conjuntura internacional, tá, ser desfavorável para a exportação de café, né, a exportação de uma outra matéria-prima brasileira era muito boa. Tá? O clima e a atmosfera de exportação de látex, que é uma matéria-prima utilizada na produção de borracha, esse momento era bom para exportação desse gênero, desse produto. Tá? Então, nós temos o ciclo da borracha. Tadinho do ciclo da borracha, ele é menos festejado na história do Brasil, né? Você não acha? A gente fala mais do ciclo do pau-brasil, que nem era tão ciclo assim, né? A gente fala muito da cana, só fala muito do ouro e tal, do café nem se fala. Mas a borracha é um ciclo menos festejado. Não sei se vocês têm essa impressão que eu tenho. E eu, sendo professor de História do Brasil, confesso que a gente trata com um pouquinho menos de atenção, talvez porque não cai tanto, né? Mas ele é fundamental para entender o final do século XIX e início do século XX no Brasil. Tá? E primeiro, por que o mercado está atento ao látex, a nossa matéria-prima? Porque o mundo está à beira da guerra. Né? Então, a borracha ela vai ser utilizada como matéria-prima nessa indústria, na guerra, na indústria de automóveis. Então, o mercado vai absorver essa matéria-prima brasileira e vai salvar a economia brasileira no final do século XIX, em virtude da própria crise que está de exportações de café. Então, se o café está em crise para ser exportado, a borracha está no seu grande momento. Tá? E o mercado externo absorvendo. E onde será isso? Onde acontecerá esse ciclo? Se você sabe, o ciclo do pau-brasil, litoral, né? Ciclo da cana, Nordeste, ciclo do ouro, Sudeste, ciclo do café, Sudeste, tá? Agora, o ciclo da borracha, região Norte. Seria legal até você visualizar isso, tá? No mapa do Brasil e tal. Norte do Brasil. E a região Norte passa a ser um alvo daqueles que procuram uma vida um pouco melhor. Né? A galera que está preocupada em melhorar a sua condição. De onde vai sair essa gente que vai para a região norte do Brasil trabalhar na extração de látex? Movimentou o chat, deixa eu ver se tem pergunta. Por que o governo brasileiro não mudou a produção para tentar atender o mercado externo? Por exemplo, investir nas siderurgias. Ô, Gabriel, olha que pergunta maravilhosa. Gabriel, agora, o governo tem intenção de fazer isso? Né? Quem são os nossos congressistas nesse momento? Quem eles representam? Né? Eles representam os latifundiários brasileiros. Tá? Mudou muita coisa do Império. Beleza, o Carrara? Tá? É claro que seria uma ideia excelente, sem sombra de dúvida, né? Investir na indústria. Né? Mas né? A nossa política era conduzida por grandes fazendeiros que não estavam nem um pouco interessados em mudar o perfil econômico brasileiro. Tá? Essa é a resposta para a sua pergunta. Tudo bem, meu queridão? É nóis ou não, moleque? É nóis, né? Então tá, ó. Aí o que acontece? Nordestinos que estão vivendo em suas terras
sofrendo com a exploração do campo, nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho, né? Os nordestinos, eles vão buscar, alguns, claro, né, encorajados pelo sonho de fazer fortuna na extração do látex, vão cruzar o Nordeste e o Norte e vão em direção à região do que hoje nós chamamos de Acre, né? Para trabalhar na extração de borracha. Chegando lá, esses caras vão encontrar uma realidade terrível, porque não havia qualquer estrutura para se trabalhar, qualquer estrutura para se criar uma família. Nós estamos falando de selva, na selva amazônica. Então, o cara vai viver na selva, submetido às adversidades tradicionais comuns em uma selva para se viver, correto? Péssimas condições de higiene, péssimas condições de trabalho, doenças muito terríveis. Então, a realidade dos seringueiros, que é aquele cara que vai trabalhar na extração do látex, porque o látex é extraído da seringueira, que é uma árvore que é muito abundante na região. Então, a realidade desses trabalhadores vai ser muito dura, entende? Muito difícil mesmo, tá? E aí começam os problemas. Por quê? Porque nessa época a galera vai migrar para essa região, certo? Só que em 1867, o governo brasileiro e o governo boliviano haviam assinado um tratado chamado Tratado de Ayacucho. Por esse tratado, ficavam estabelecidos os limites fronteiriços entre Brasil e Bolívia, né? E por esse tratado, a região do Acre era uma região que pertencia à Bolívia. O Acre não era nosso. Então, com isso, o que acontece? Esse tratado, com essas migrações, esse tratado foi desrespeitado. E muitos brasileiros invadiram o território boliviano e extraíam a riqueza boliviana para o Brasil. Entende? Porque é uma riqueza. A borracha é riqueza pura, é ouro, em forma de látex. Entende? É muita grana que esses caras estão retirando da Bolívia. E é claro que o governo boliviano, né? É claro que o governo boliviano vai reclamar disso, porque, olha, nós estamos tendo nossas riquezas sendo expropriadas pelos brasileiros. Então começa um choque entre o governo boliviano, tá, e os seringueiros brasileiros. Começa a ter treta e o governo manda tropas, os caras em guerra, tá? Porrada para lá, porrada para cá. E os seringueiros brasileiros se organizaram e proclamaram a revelia do governo brasileiro, a revelia do governo boliviano, uma república independente do Acre. Sabia dessa? Os seringueiros proclamaram uma república independente, a República do Acre. E aí é treta para os dois lados, porque o Brasil fica sem o Acre, se for valer essa república, a Bolívia fica sem, o Brasil fica sem, e os caras fundam o país. Aí não, aí o que acontece? Governo boliviano e governo brasileiro tiveram um insight, falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratado aí, e já que nós temos brasileiros em terra boliviana, o governo brasileiro, então, vai com o governo boliviano assinar um tratado em 1903, chamado Tratado de Petrópolis. Assinado, né, em Petrópolis, é o Tratado de Petrópolis, vai promover a anexação do Acre ao Brasil. Então, não tem essa de República Independente do Acre, agora o Acre é do Brasil. Ahá, uhul. O Acre é nosso. Tá? Pelo Tratado de Petrópolis, nós temos a anexação do Acre. Qual que é a contrapartida? Qual vai ser a contrapartida, né, do governo brasileiro ao anexar o Acre? O governo pagaria para o governo brasileiro pagaria para o governo boliviano uma indenização de 2 milhões de libras. É bastante dinheiro, para a época era bastante dinheiro. 2 bilhões de libras, certo? E ainda, além dessa grana, o governo brasileiro se comprometia a construir uma estrada de ferro que ligasse os dois países. Isso é muito importante, estradas de ferro
são muito importantes para escoar a mercadoria e estabelecer conexões econômicas entre as nações. Tá? Então, pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil passaria a ser dono do Acre, certo? E a Bolívia receberia em dinheiro uma indenização e ainda teria o Brasil se comprometido a construir uma estrada de ferro. Pelo Tratado do Acre, pelo tratado, fica evidente que a Bolívia perdeu nessa, né? Tanto que o próprio presidente Evo Morales, né? O Evo Morales, alguns anos atrás, se referiu ao Tratado de Petrópolis como uma grande injustiça cometida pelo Brasil com o povo boliviano e tal, que na época, tipo assim, por algumas migalhas, o Acre foi cedido ao Brasil e até hoje o Brasil não pagou essa dívida que ele tem com a Bolívia e tal. Eu conheci a Bolívia e eu lembro que conversei com um boliviano uma vez, eu fui até lá pescar e eu lembro que eles se referiram, o povo boliviano tem esse negócio com o Tratado de Petrópolis. Parece que foi realmente injustiça, né? Porque é uma região muito rica em borracha, em látex, e a Bolívia acabou perdendo esse território. Aliás, a Bolívia é um país engraçado. Minha filha fala, pai, você vai para a Bolívia? Aí ela fica pensando que a Bolívia chama Bolívia por causa de bolinho, entendeu? Você já viu isso? Pai, traz uns bolinhos da Bolívia para mim. As minhas filhas gêmeas, elas, não sei lá, elas são meio estranhas. Ai, meu Deus do céu. Bolívia lembra bolinho. Bom, a Bolívia do bolinho não tem mais o Acre é nosso. Beleza? Bom, deixa eu já dar uma olhada no chat para ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Alguém quer um bolinho da Bolívia? Não? Beleza? Não, era só a pergunta do Gabriel. Gabriel, tá tranquilo, né? A sua dúvida lá, que eu esclareci. Não sei se você entendeu. Tranquilão? Bora? Então beleza, mano. Nóis. Vamos aqui para a questão do Rio de Janeiro. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, preste atenção, tem uma coisa muito interessante. Você que conhece o Rio de Janeiro e conhece Paris, você que já viajou para essas duas cidades, sabe que é muito parecido, tá? O centro do Rio de Janeiro, com algumas regiões de Paris, certo? Por quê? Porque o Rio de Janeiro usou Paris como referência urbanística para uma grande reforma na cidade. Tá? Na transição do século XIX para o século XX, o mundo passou por uma fase conhecida como Belle Époque, ou Belle Époque, né? Que era a fase da crença no progresso, do desenvolvimento da humanidade. E o Brasil precisava mostrar para o mundo que nós estávamos enquadrados nessa esteira do progresso. Tá? Então, com o dinheiro da borracha, iniciou-se um processo de mudança da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Uma reforma na cidade do Rio de Janeiro que visava modernizar a cidade urbanisticamente falando. Tá? Quem tem essa ideia é o presidente do Brasil, que na época era o presidente Rodrigues Alves, tá? E o prefeito do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos, tá? Então, os dois grandes idealistas desta reforma no Rio de Janeiro são o presidente do Brasil na época, o Rodrigues Alves, que também foi o presidente do Convênio de Taubaté, para quem foi oferecido o Convênio de Taubaté. Anota uma sutileza nessa história. O Rodrigues Alves, só para pegar, só um gancho, tá? O Rodrigues Alves negou o Convênio de Taubaté, falou, não, isso eu não vou fazer, tá? Nós não vamos fazer. Só que os presidentes que vieram em seguida fizeram, beleza? Que era comprar o café brasileiro. Tá? O Rodrigues Alves, com o dinheiro da borracha, então vai implementar uma série de mudanças na cidade do Rio de Janeiro, beleza? E junto com ele, o Pereira Passos, o prefeito da cidade, esses dois vão promover uma grande mudança, que seria modernizar a cidade. E para modernizar a cidade era preciso destruir o centro velho. Tá? Destruir o centro seria destruir mesmo, demolir antigas casas. Deixa eu ver aqui. Travou? Tá travado? Tá travado, gente? Pessoal? Alô? Não?
Posso continuar? Então tá bom. Beleza, tranquilo. Então vamos embora. Aninha, pode ser que houve uma queda da sua internetzinha aí, tá bom, Chuchu? Foi a Ana que falou, foi. Beleza, Aninha? Dá uma verificada aí, bebê. Voltando. Então, é isso aqui. Então, galera, os caras resolveram fazer isso. Só que tem o seguinte, aquela época, o Rio de Janeiro era uma cidade povoada, né? O centro do Rio de Janeiro era marcado pela existência dos chamados cortiços. O que é um cortiço? Cortiço são prédios habitacionais mais baratos para as pessoas viverem com custo menor. Porque imagina você, naquela época não tinha emprego no Brasil, porque o Brasil tinha acabado de abandonar a monarquia, iniciado a república, proclamado a abolição da escravatura. Então tinha muita gente vivendo no Rio de Janeiro e pouco trabalho. Então o salário das pessoas era muito, muito, muito baixo mesmo. Entende? Então, o custo de vida do Rio de Janeiro é muito alto. Então, o que as pessoas faziam? Elas moravam nesses cortiços onde famílias habitavam o mesmo espaço, né? Para ficar mais barato, e imperava a promiscuidade, a falta de privacidade, né? E isso, para o governo, era muito vergonhoso, porque quem chegava no Rio de Janeiro, pá, batia de frente com os cortiços, entende? Então eu falava, nossa, que é esse país aí, velho? Que país é esse? Olha a capital do país, essas pessoas pobres, sujas, sem dinheiro, né? E tal. Então, imagina o que é o restante. Então, a ideia era fazer essa reforma do Rio de Janeiro para causar uma boa impressão em quem chegasse na cidade, certo? E quando você chega e tem essa boa impressão, você imagina que o país seja aquilo, né, que você vê ali. Então, modernizar o Rio de Janeiro significava colocar o Brasil no progresso e mostrar para o mundo que nós, como o resto do mundo, estávamos vivendo a Belle Époque. Agora, tem uma coisa, eu uso até uma metáfora, a estratégia dos caras é essa, sabe? Tipo assim, eu dou um exemplo para vocês todo ano, né? Eu costumo dar esse exemplo, eu acho bastante interessante. É tipo aquela história de quando você está em casa, num dia de domingo, né? Geralmente a casa da gente no domingo é uma casa mais desorganizada, domingão, né? E tal. Então o tapete está dobrado, a pipoca está no chão, a TV está virada para você, né? No seu quarto está um caos, parece que passou o furacão Katrina lá, o seu edredom está no chão, a sua meia, não sei porquê, mas está pendurada no abajur, né? E a cozinha, então, parece aquele sambaquis, sabe? Tem louça do tempo do Império ali, suja, e tal. Então, o que acontece? Aí, de repente, alguém te liga e fala, tô chegando para fazer uma visita. Não sei, alguém inconveniente vai te fazer uma visita domingo. Aí, claro que você não vai arrumar a casa. O que você vai fazer? Você vai arrumar a sala de estar, porque é lá que você recebe as pessoas que chegam na tua casa. Entende? Aí você desdobra o tapete, tira as pipocas do chão, vira a TV, arruma tudo, a salinha bonitinho, e a cozinha você fecha a porta. O quarto você fecha a porta, né? Então a pessoa quando chega na tua casa fala assim, caraca, eu nunca vi uma casa tão organizada, né? Num domingo, meu Deus, pessoa organizada, nossa senhora, né? E tal. É exatamente isso que fizeram com o Rio de Janeiro. Fecharam as portas do interior, né? Fecharam a cozinha e mostraram apenas a sala de estar. O que é a sala de estar no Brasil? É a capital brasileira, é o Rio de Janeiro. Então a ideia dos caras era fazer uma reforma urbana na cidade, certo? Uma reforma urbana com a construção de prédios novos, confeitarias, teatros, né? Prédios públicos. Esqueci de colocar também aqui, ó, os footings. Coloca aí também. Coloca você também, seu caderninho fofo, seu caderninho aí da Hello Kitty ou do Ayrton Senna. Ó, os passeios públicos, meus amores. Os passeios públicos. O que são passeios públicos? Aquelas calçadas mais largas, sabe? Onde as pessoas passeavam e desfilavam e tal, né? Isso é uma coisa muito europeia, né? Esse negócio de andar na rua e tal, né? E a ideia é criar no Rio de Janeiro uma atmosfera muito parecida com as cidades europeias. Só tem uma coisa interessante que no Brasil esses passeios públicos eram utilizados pela família dos grandes cafeicultores, né?
E na época, olha que interessante essa história, na época, as mulheres ricas do Rio de Janeiro, elas importavam uma revista, tinha uma revista brasileira chamada O Cruzeiro, que importava as modas europeias, de roupas europeias, do último momento, assim, a última moda europeia e tal. E aí o que acontecia? Essas mulheres da aristocracia brasileira mandavam essas revistas para as costureiras, para que as costureiras replicassem aqueles vestidos que eram moda na Europa. Para quê? Para elas usarem, elas, suas filhas, né, os maridos usarem os ternos europeus e tal, e para desfilarem nesses passeios públicos. Curiosamente, o que acontecia? Essas pessoas, essas costureiras replicavam exatamente tal como era a moda europeia. Só que a moda europeia é uma moda para enfrentar o frio da Europa. Então, as mulheres andavam com vestidos super pesados nesses passeios públicos, porque esses vestidos eram importados. O molde, o modelo desses vestidos era importado da Europa. Então, por isso que esses passeios públicos foram criados justamente para que essa aristocracia tivesse uma espécie de vida ou cotidiano do povo europeu, até na vestimenta. Tanto que você vê em novela, você olha para as novelas de época sobre os tempos mais antigos do Brasil, por exemplo, está passando essa novela aí do Pedro I, né, do Dom Pedro I, você pode olhar na vestimenta do povo brasileiro, é uma vestimenta do povo europeu. Entende? Então, eles vão usar essas roupas para simular uma realidade europeia. Construir confeitarias, teatro e prédio público, né, mais moderno, significa isso. Só que tem uma coisa, você tem uma expropriação. O que aconteceu? Houve uma expropriação. Né? Os pobres foram retirados de suas casas e mandados para a margem da cidade. Você não pode esquecer, isso você não pode esquecer jamais. Você pode usar, inclusive, nos seus textos sobre descaso do governo com a população brasileira histórica, né? Esse descaso histórico, porque é a segunda vez que o povo está sendo retirado de suas casas. Não é? Você se lembra da primeira vez? Primeira vez que o povo foi tirado de suas casas no Brasil? Chegada da família real brasileira. Foram retirados de suas casas, perderam suas casas, foram para esses cortiços, certo? E agora estão sendo retirados desses cortiços. Só que agora não tem para onde ir. Não tem como ir mais para a margem disso. Então, o que eles vão fazer? Essas pessoas pobres vão subir o morro e vão dar origem às favelas. Tá? Então, essa é a segunda expropriação da história do Brasil. E dessa vez, né, a primeira foi com a chegada da família real, agora na República, dessa vez não tem para onde essas pessoas irem, porque o Rio de Janeiro está dentro de uma cadeia de montanha. Então, essas pessoas vão para onde? Vão para o morro, e vão no morro fazer ou dar origem às favelas. Essa é a grande reforma urbana no Rio de Janeiro. Modernizar a parte de baixo, né? Modernizar a parte de baixo, que seria a parte do asfalto, ali a parte baixa, alargando avenidas, criando os passeios, criando teatros, CUTs e tal, aquela coisa toda. Mas o povo vai, mais uma vez, ser expropriado de suas casas. E agora não tem mais jeito, eles vão ter que subir o morro e vão ali viver nesse morro. E hoje você sabe muito bem que o Rio de Janeiro tem favelas que chegam até a 400 mil pessoas. A favela da Rocinha tem aproximadamente 400 mil pessoas, que é uma população do tamanho da cidade de Maringá, por exemplo. Entendeu? Então é isso. Isso é importante você anotar, tá? Lembra que a história do Brasil não é só para você fazer os exercícios, é para você usar nos seus textos. Beleza? Sempre falo isso para vocês. Associada a essa reforma urbana, aí vem uma história interessante, porque é uma campanha séria, tá? Uma campanha super séria. Além dessa reforma urbana, há uma campanha sanitária. O que é essa campanha sanitária? Essa campanha sanitária, ela vai ser criada... só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, gente. Eu perdi. Eu saí do compartilhamento aqui. Só um pouquinho. Fica aí. Tá? Essa campanha sanitária, presta atenção, ela vai ser acompanhada, vai ser feita por um sanitarista chamado Oswaldo Cruz, né, de erradicação da varíola e outras doenças tropicais. É uma campanha muito séria. Tá? É uma campanha muito séria. Só que essa campanha não foi feita de maneira ordenada. A população brasileira não foi conscientizada sobre a importância de se vacinar.
E a vacinação contra essas doenças era obrigatória. Era obrigatória. Tá? Então, as pessoas começaram a se negar, porque desconfiavam da real boa intenção do governo. Porque, assim, imagina você, eu estava na minha casa, os caras me tiraram de casa. Agora os caras aparecem aqui com uma baita de uma seringa na mão para me vacinar e injetar uma substância dentro do meu corpo. Eu não estou confiando muito, não. Então, a campanha sanitária de vacinação obrigatória para erradicar doenças tropicais foi muito mal recebida pela população brasileira, que estava muito desconfiada da boa intenção do governo. Entende? E aí, o que aconteceu? Uma revolta. Uma revolta contra uma vacinação séria, contra um benefício, foi uma revolta contra um benefício do governo. A população se recusou, porque tinha motivos para recusar, tinha medo, né? E tal. Então, galera, a revolta da vacina foi contra o caráter obrigatório da vacinação. A cena era feia, porque as pessoas que se recusavam eram pegas à força de vacinar. Tinha muita gente, por exemplo, o desmando era tanto, que tinha muita gente que tem até um exemplo de fake news está na moda, né? Essa discussão está em voga. Uma fake news que dizia o seguinte, que a vacina era produzida a partir da proteína de uma vaca, a proteína da vaca. Aí as pessoas acreditavam que se tomasse a vacina, ficariam com a cabeça de bezerro, entendeu? Sem contar a questão comportamental, né? Os homens não queriam que os fiscais sanitários tocassem em suas esposas. Uma sociedade patriarcal, machista. Se a mulher tivesse o braço muito fininho, tinha que arriar a saia para aplicar a vacina no bumbum. E os maridos e os pais jamais queriam saber disso acontecer em suas casas. Não, ninguém vai tocar na minha mulher, ninguém vai tocar na minha filha e tal. Por quê? Porque não foram conscientizados da importância dessa campanha. Resultado, a população se revolta contra essa vacinação obrigatória e, infelizmente, essa revolta deu certo. Por que eu falo que essa revolta, infelizmente, deu certo? Porque a campanha era verdadeiramente séria. E a população brasileira se revoltou contra o benefício que foi feito para ela. E a vacinação deixou de ser obrigatória, passou a ser facultativa e, claro, muita gente se recusou a se vacinar. Enfim, inclusive tem um exercício do Enem que trata desse assunto recentemente, tá? Que fala sobre uma revolta da população contra o benefício. Por quê? Porque o governo nunca inspirou confiança na população brasileira. Entendeu? Se o governo não inspira confiança, eu não vou acreditar nesse governo que quer injetar uma substância dentro do meu corpo. Esse próprio governo que me tirou da minha casa e me jogou aqui no morro, eu não confio nele. Entendeu? Então, o desmando era tanto que isso resultou em uma revolta que acabou sendo bem sucedida e a vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Beleza, gente? Meu tempo está acabando, tem apenas 59 segundos. Eu vou usar para me despedir de vocês, tá? A gente tem mais encontros na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer esses encontros, né? Muito bom, para mim está sendo maravilhoso. Se para vocês está legal. A minha aula, na minha cabeça, passou voando, né? Meu Deus, o tempo passou voando. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amo vocês, estou morrendo de saudade de vocês, certo? E semana que vem a gente se encontra. Tá bom? Oi, Pedrinho. Tudo bom? Gente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui. Se vocês quiserem me procurar no WhatsApp também, eu estou à disposição, tá? Bom final de semana para vocês. Amo vocês. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Tchau, tchau, gente. Beijo.